Boa noite a todos, eu sou Alexandre Lauzide, fundador da Brazil UFO Network, a maior rede de ufologia científica do Norte e Nordeste aqui do Brasil, sediada aqui em Recife, e nós estamos hoje à noite, tenho a honra de apresentar o segundo Fórum de Ufologia e Espiritualidade do Piauí Online. Este fórum tem como objetivo trazer ao público as mais recentes informações sobre o fenômeno UFO e os aspectos espirituais através de canalizações mediúnicas que contatam inteligências extraterrestres. Convidamos a todos os participantes desse fórum, na medida do possível, em contribuir com a iniciativa da UFO Piauí através do César Crispim, em doar cestas básicas para os nossos irmãos no interior do Piauí e do Maranhão. A todos aqui presentes que não são inscritos no canal, inscrevam-se e deixem seu like para receber as mais informações sobre o fenômeno UFO e espiritualidade. Hoje à noite temos a doutora Mônica de Medeiros com o tema Famílias Extraterrestres Vivendo na Terra e em outros planetas. Por favor, dê seu like. E aqui está, conosco hoje à noite, doutora Mônica de Medeiros. Tudo bom? Boa noite, Lauzide. Parabéns pela Brasil UFO Network. O Brasil precisa mesmo, porque a casuística brasileira supera a maioria dos países, né? Nós temos muita informação e muita manifestação de inteligências extraplanetárias aqui no nosso país. Vocês me desculpem, eu estou com uma faringite danada hoje de estar falando muito. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de lembrar vocês que nós estamos fazendo o segundo Fórum de Ufologia e Espiritualidade do Piauí, por iniciativa do César Crispim, que tem um trabalho social relevante para ajudar famílias da região do Nordeste, que estão, sim, vivendo uma situação já bastante difícil, não é? Não é só perda de emprego, é perda de moradia. Não estamos vendo um horizonte rapidamente aberto, embora vá recuperar, isso é certeza absoluta, mas a gente pede a vocês que estão nos assistindo que, por gentileza, contribuam com o Crispim, com as cestas básicas. Quem morar no Piauí, principalmente em Teresina, pode levar alimentos
para o Crispim. Quem não morar, está vendo aí na tela, entre em contato, por favor, pega os dados bancários, né, para a gente ajudar. A gente só haverá fome se nós não fizermos a nossa parte. Se nós estendermos a nossa mão, não haverá fome. Então, eu convido vocês a se inscreverem aqui no canal UF Piauí, que visa, sim, levar a ufologia verdadeira, que tem ciência e espiritualidade do mesmo tamanho, trabalhando juntas para o descortinar desta última fronteira da humanidade, fronteira esta que está caindo, né? E vamos combinar, em meio à maior pandemia, a maior crise mundial, né? No momento em que, independentemente da sua nacionalidade, do seu sexo, da sua idade, da cultura, do seu nível social e etnia, nada importa, a humanidade inteira está submetida a um inimigo comum, não é? Que é o coronavírus, e bem no meio desta pandemia, onde todas as atenções estão voltadas claramente, né, para a pandemia, o Pentágono faz uma desclassificação de arquivos militares, mostrando naves ou objetos voadores não identificados perseguidos por seus caças militares antigos. São imagens antigas, mas, gente, se isso tivesse acontecido num momento fora da pandemia, vocês já pensaram qual seria a reação? Como estaria o mundo, não é? Se fosse fora da pandemia, mas não foi. Meticulosamente, a desclassificação que o Pentágono fez foi no momento em que ninguém ia prestar atenção. Porque estão acontecendo mais coisas relevantes ao mesmo tempo. É óbvio, gente, que essa desclassificação feita pelos norte-americanos, em profundo atraso e na contramão do que acontece no mundo inteiro, como nós tivemos já a abertura de arquivos militares aí há muitos anos, por franceses, ingleses, canadenses, aqui o Brasil, não é? Pelo esforço da Comissão Brasileira de Ufólogos, que trabalhou muito junto às Forças Armadas para uma desclassificação, embora parcial. Os Estados Unidos vem num momento estranhíssimo, né? Estranhíssimo. E a gente tem que questionar por quê, né? A gente, lembrando que o ex-ministro da Defesa canadense fala claramente da existência de seres não planetários, não terrícolas, vivendo e tendo contato com governos. A mesma coisa foi falada por um secretário da Defesa russo. Então, assim, somam-se muitas informações. E o que a gente tem, assim, existe esses dois campos, né, da ufologia, o científico e o espiritualista, até não poderiam mais ser retas paralelas, né, que só vão se encontrar no infinito, já passou da hora de serem linhas confluentes, porque a ciência do planeta Terra tem evoluído notavelmente, principalmente na última década, mas ainda deixa muito a desejar, porque ela só consegue ver o tridimensional, apesar, né, de estarmos falando já de universos paralelos e multidimensões, mas a ciência só vê a tridimensionalidade. E a espiritualidade, ela vê a multidimensionalidade. Então, se nós não tivermos o pé firmemente alicerçado no chão, que é a ciência, e não tivermos a cabeça liberta no cosmo, que é a espiritualidade, nós teremos imensa dificuldade de abranger este universo, que é o fenômeno ufológico, um fenômeno que há muito tempo deixou de ser tridimensional. A ufologia moderna, que começou aí logo depois da Segunda Guerra Mundial, com avistamentos, inicialmente humanos contactados, e a partir daí começamos a ter humanos abduzidos. O primeiro caso muito estudado foi o dos Rio, né? O casal dos Rio, que era um casal multirracial e que foi abduzido junto com a cachorrinha. E aí esse foi o primeiro caso estudado. O projeto Livro Azul, com que o Heineck fez parte, e quantos casos importantes nós tivemos, que nem da Elizabeth, dos Estados Unidos, um dos casos mais estudados, uma menina que começou a ser abduzida na infância e
até a idade adulta ela foi abduzida, não é? Já com filhos ela continuava sendo abduzida, isso, e a filha dela também com abduções, casos de abdução como nós temos aqui no Brasil, fantásticos, a gente cita do Orlando Villaboas, da Bianca e do Hermínio, que são casos muito conhecidos e muito estudados, e outros casos extraordinários. O Brasil, se os Estados Unidos têm a Área 51, nós temos o ET de Varginha, vamos combinar? Então, é lógico que existe um fluxo constante de seres extraplanetários vindo para cá. Mas quais são as intenções, né? Nós temos que discutir, e é lógico que a nossa palestra de hoje o nosso bate-papo vai versar sobre a presença deles aqui conosco, em totum, né, vivendo conosco no dia a dia. Nós temos 3 tipos de interesses, né, desses seres que vêm para cá. O primeiro interesse foram aqueles que vieram justamente após o grande dilúvio, quando a Terra estava se refazendo, o Homo sapiens, com a capacidade cognitiva, multidimensional, obliterada, né, porque, obviamente, a gente não tinha feito bom uso disso, recebendo exilados de outros mundos aqui, vieram para cá seres nada alinhados com a lei da fraternidade, e que se associaram a humanos e não humanos que existiam na Terra, no sentido de tomar o poder planetário, né? Eles estão aí ainda hoje, tão presos, tão prisioneiros do planeta Terra, quanto somos todos nós, que nenhum de nós ainda consegue numa nave espacial. Nós não chegamos ainda nesse nível de avanço tecnológico, né? Embora a Terra esteja se preparando para colonizar a Lua, explorar comercialmente a Lua, que é o que os Estados Unidos quer, e explorar também Marte, colonizar Marte. É uma realidade que nós estamos aí vivendo de uma forma até acelerada, no meu ponto de vista. Mais coisas já existem que não são reveladas por questões de estratégia militar. Esse é um lado. O segundo lado é da confederação ou federação galáctica. O Chico Xavier fala em federação, nós falamos em confederação, a Sheliana fala em confederação, que é uma organização de planetas de regeneração para cima, quer dizer, mundos que já não tem mais doença, não tem guerra, não tem injustiça social, não tem crime, não é? São mundos mais organizados para cima, sociedades mais éticas, onde realmente predomina a ética, como a gente conversou na bate-papo que tivemos aí no mês passado. Estes seres desta confederação, eles estão aqui, junto a nós, compondo esses contatos que a ufologia moderna registra, por um projeto de apoio à humanidade terrestre, terrícola, como vocês quiserem chamar, nesta sua grande jornada de deixarmos de ser um planeta, para alguns escola, para outros hospício, para outros prisão, que é tudo isso junto, né? Porque nós temos hospício, prisão e escola convivendo ao mesmo tempo, e eu acho que a gente muda de grupo aí, de acordo com o tempo, nós somos o próprio momento. Então, a confederação está aqui de forma nenhuma para encontrar soluções para os problemas que nós criamos. Não cabe a eles trazerem cura das doenças que nós criamos, não cabe a eles mudar eventos cósmicos que porventura ocorrem ou venham a ocorrer, não cabe a eles impedir fenômenos geofísicos, porque não é para isso que eles estão aqui. Todos os planetas têm uma linha evolutiva natural, que é vivida pelos seres que nele habitam, não é? Então, os nossos amigos da Confederação que estão aqui, eles estão nos apoiando, estão trabalhando ao nosso lado, mas nunca na situação de pais, mães, para resolver todos os problemas, enquanto a gente fica na sala jogando videogame. Não é assim. Não é? E o terceiro grupo são planetas ou civilizações de planetas cientificamente mais evoluídas, moralmente não, podem ou não ser mais evoluídos, mas que vêm à Terra em interesse exclusivo científico de pesquisa. Tanto quanto se sabe, estas
civilizações perderam o direito, que elas não podem mais descer no planeta Terra a partir do ano 2000, não é? Alguns falam a partir de 1980, a leitura que a gente faz já é mais a partir do ano 2000, quando a Terra definitivamente entrou no seu período mais agudo de transição planetária. Tá? Então, são 3 grupos distintos. Um, refém da Terra, como nós somos, ou moradores, habitantes da Terra, como nós, só que no mundo extrafísico, visitantes não desejados e observadores atuantes junto às esferas mais evoluídas do planeta Terra, tanto física quanto extrafísica, no sentido de apoiar a humanidade terrestre para o seu momento mais agudo e pesado da transição. Se é real que nós temos esses 3, também sabemos, e isto vocês podem pesquisar em David Jacobs, né, que é o hipnólogo com maior número de casos estudados, por isso ele tem que ser mencionado, obviamente, pela casuística dele. Temos o Mário Rangel brasileiro, que já se aposentou, mas vocês encontram livros do Mário Rangel, tanto na internet quanto em sebos, né? Existem livros em que o Mário descreve os casos de abdução que ele acompanhou, e o Mário pensa muito próximo do David Jacobs, de que os visitantes estão aqui numa tentativa de colonizar o planeta, nós já vamos conversar sobre isso. Temos a Gilda Moura, o grande expoente, o grande nome, a grande referência do estudo psíquico de abduzidos do Brasil, uma pesquisadora extraordinária, que esteve envolvida no cerne da pesquisa ufológica, quando ela começou, com todas as grandes mentes, e a gente pode dizer, sem sombra de dúvida, a única pessoa do Brasil ligada às grandes mentes, de debater com elas e pesquisar com elas, é a querida Gilda Moura. Mas nós temos livros que falam sobre isso, não podemos esquecer do nosso querido John E. Mack, psiquiatra de Harvard, que começou a trabalhar com pessoas que iam buscá-lo como psiquiatra, e ele acabou vendo uma similaridade de sintomas, de mecanismos que hipnotizou esses pacientes, e veio aí descobrir a abdução, e se ele tivesse usado o termo síndrome da abdução, ele não teria sofrido a pressão e a perseguição que o campo científico fez a ele. O John E. Mack, que esteve no Brasil estudando casos ao lado da Gilda Moura, tem um trabalho extraordinário. A revista UFO, ela, não sei se ainda comercializa, mas tem um DVD, um documentário que é Levados, com entrevista várias pessoas do tratamento do John E. Mack. E se vocês têm interesse no assunto, entrem no site da revista UFO e pesquisem lá, lembrando que a revista UFO é a publicação ufológica mais antiga do mundo, é brasileira, então a gente tem que levar em conta o quanto o Brasil tem de contribuição para a compreensão do fenômeno ufológico. Se nós lermos, né, o que publica Rangel, o que publica Jacobs, as experiências do John E. Mack, da Gilda Moura, sem esquecer os outros pesquisadores americanos, né, extraordinários, nós vamos chegar à conclusão de que as abduções, elas tiveram uma motivação muito óbvia. A pesquisa de gametas da humanidade, homens e mulheres, portanto, espermatozoides e óvulos, para criar corpos híbridos. Eu vou lembrar vocês a abdução do Orlando Vilas Boas, em que ele, levado pela nave, toda abdução passa por um período de namoro, sabe? Quando eles observam a gente, você começa a ver luzinha, você se sente observado, você olha para o céu e vê nave, e você pode até não saber que é nave, mas você olha para o céu e vê nave. Então, existe um período de namoro. Esse período de namoro, gente, ele se refere ao tempo em que os extraterrestres analisam a nossa rotina de vida, planejando estrategicamente quando vão nos abduzir
em corpo físico. Isso é uma operação militar, ela é muito bem feita, estrategicamente feita, e normalmente quem vem buscar a gente na nossa caminha, né, no nosso sofá, no nosso carro, como é o caso dos Hill, não é? A Beth e o Barney Hill, como é o caso da Hermínia, do Hermínio e da Bianca, que foram levados com carro e tudo, é estratégico. E quem vem buscar a gente normalmente são os Greys. Aqueles extraterrestres, baixinhos, de 1,20 m, cabeçudos, olhos pretos oblíquos, né? Com 1,20 m no máximo, com poder psíquico extraordinário, tá? E por que são eles que vêm nos buscar? Porque vibratorialmente eles são muito próximos a nós. Eles conseguem respirar na nossa atmosfera, eles conseguem se mover perfeitamente bem na nossa gravidade. Coisa que seres de maior hierarquia evolutiva não se sentem tão confortáveis. E por que os Greys se sentem? Porque o planeta deles é um planeta de expiação e provas, não é? Que está no mesmo padrão que nós, ok? Então, é por isso que são os Greys que vêm nos buscar. Naturalmente, vamos falar do Orlando Vilas Boas. Então, o Orlando estava lá, ele era fazendeiro, né? Ele ficava olhando, via. Aí, numa bela noite, ele é abduzido. Eles levam ele para uma nave, ele dá um banho, tiram a roupa dele, dão um banho, deixam ele nu numa sala, que tinha uma cama só. E ali entra uma extraterrestre feminina, não é? Interessada claramente em ter com ele uma relação, e é lógico que ele está assustado, ele está confuso, tal, mas ela acaba seduzindo e eles têm um relacionamento, e quando ela se afasta dele, ela aponta para o próprio abdômen e aponta para cima, como dizendo, você me engravidou e o nosso filho vai ser criado nas estrelas. Esse tipo de relato, o David Jacobs fala demais disso, no sentido de reptilianos, que na verdade são draconianos, são reptilianos do mal, de seduzirem mulheres, até de tornarem estas mulheres escravas sexuais, e com elas terem relações até como incubos, não é? E sucubos, que são relações extrafísicas, e estas mulheres, então, estariam cedendo óvulos e até gerando híbridos de adâmicos humanos como nós, com reptilianos draconianos como eles. No entender do Jacobs, que também é o entender do Mário Rangel, essa é a colonização. Eles vão colonizar de dentro para fora, colocando os híbridos para viver conosco. Não é a visão, por exemplo, da Gilda Moura, desta colonização, não é a minha visão, nestes mais de 25 anos em que eu pesquiso ufologia, não é a visão da Margarete Áquila, que vai palestrar para vocês domingo, não é? Nem a do Marco Antônio Petit, que vai falar amanhã, que escreveu um livro, Memórias de um Guardião, ou Guardião, que fala exatamente da criação da espécie adâmica humana da Terra por seres extraplanetários, de outro planeta. É um livro muito interessante para vocês lerem, do Marco Antônio Petit, O Guardião, tá? Então, gente, é claro que existem híbridos, tanto formados pela Confederação, quanto formados pelos draconianos. Aqueles que vêm aqui só pesquisar não vão formar coisa nenhuma. Eles não estão interessados nisso. O interesse deles é outro, é mineral, observar ecossistema, é outra história. Nós temos neste grupo só dois lados, o lado da Confederação e o lado dos draconianos. Ambos hibridizam. Então, o que a gente sabe? Que a primeira geração de híbridos, né, ela nem chegou a vir para a Terra, porque era foi muito difícil você misturar DNA de duas raças diferentes, produzindo um ser capaz de viver e procriar. Né? Os híbridos, inicialmente, não tinham capacidade de gerar vida, não tinham capacidade de procriar. Com o tempo, nós já estamos aí, acho que na quinta ou na sexta geração de híbridos, é claro que isto mudou. E nós temos conhecimento de diversos casos de humanos híbridos. Eles são humanos, mas o DNA deles não é totalmente humano.
Eu não vou falar das crianças cristal, que são da confederação. Eu quero falar estritamente de seres com DNA misturado, miscigenado de raças, e que vieram a ser os primeiros colocados na Terra. Então, por fora são adâmicos, como nós, mas têm particularidades, notadamente no campo da paranormalidade e da mediunidade, tá? Nós conhecemos, a Margarete tem um caso extraordinário, que foi uma paciente, uma cliente dela que ela tratou, uma mulher que foi pedir socorro para ela, que era casado com um híbrido. Quem quiser conhecer essa história em detalhes, pode ler o livro Projeto Contato, que lá tem essa história em detalhes. E eu também tenho um caso de um híbrido, todas essas pessoas são ligadas à ufologia, claramente, que ele se transformou ao vivo e a cores, né? Não de vontade, ele ficou muito nervoso, e o nervoso dele fez com que eu acelerasse o metabolismo, então isso mostrou uma mudança física nele, na frente de várias testemunhas, não é? E eles estão aqui. Então, esse é o primeiro passo. Existem híbridos, agora, já bem mais aperfeiçoados, que você já olha, você não consegue mais saber quem é, não é? Vivendo entre nós. É aquela história de pegar pessoas famosas e botar o olhinho nelas, de reptiliano, né, com a pupila retilínea, tudo. Isso tem muito fake, não tem comprovação. Eu prefiro nem entrar nesse campo, porque para mim isso aí é teoria da conspiração. Eu quero me bater mais aquilo que cientificamente a gente sabe que tem e que a gente tem espiritualmente a certeza da existência. Então, hoje, nós já devemos estar na quinta ou na sexta geração de híbridos, seres realmente hibridizados, que são colocados, tá, dentro de útero das mulheres terrícolas, com o DNA do homem ou o DNA da mulher, mais DNA extraterrestre, e vem aí essas crianças que nascem, são todos os híbridos nascem prematuros, isso é uma coisa que eu acho importante a gente saber. Os híbridos geralmente têm particularidades com enorme carisma, uma capacidade mediúnica e paranormal avantajada, tem distúrbios psiquiátricos, não é? Eles são ansiosos e tudo, mas eles são muito bipolares, que a gente percebe, todos os híbridos que a gente tem estudado, eles apresentam uma bipolaridade importante, até acentuada, então eles são Jekyll and Hyde, na mesma pessoa, mas indiscutivelmente tem inteligência racional muito além da média, espiritual muito além da média, embora a emocional deles seja só mediana. Agora, eles estão aqui. Como é que eu vou saber se eu estou cruzando com o híbrido draconiano ou se eu estou cruzando com o híbrido da confederação? É dificílimo que a gente consiga descobrir isso, mas o que a gente sabe, né? A confederação, com o comando e a parceria das esferas mais elevadas do planeta Terra, que são chamadas de diretrizes planetárias, estudou uma composição, uma configuração do novo corpo humano que conseguisse atrair espíritos de maior hierarquia ou evolução aqui para o planetinha Terra. Por quê? Nós, humanoides da Terra, adâmicos da Terra, nós todos temos um grande problema, né? Nós somos pavio curto. Nós temos um sistema límbico, que é o olho de Horus, descrito pelos egípcios, e que é fantástico o sistema límbico, né? Ele fica bem aqui na região límbica do nosso cérebro, e ele é o centro das nossas emoções. Então, aquilo que a gente sente, nós, alma, sentimos, passamos através da pineal para o sistema límbico, que sintetiza neurotransmissores como a noradrenalina, acetilcolina, serotonina, endorfina e outros, que é uma gama enorme, e esses neurotransmissores e também impulsos elétricos deflagram tempestades, entre aspas, nas nossas redes neuronais, e a gente manifesta as nossas emoções, tá? É assim que acontece. Só que o tempo, gente, que a gente tem para responder é muito curto, é de 100 a 500 milésimos de segundo. E nós temos aqui a aquisição do Sapiens Sapiens, é exatamente o pré-frontal, massa cinzenta que tem que frear a cavalgadura que está comandando no instinto.
é o freio ético e estratégico. Só que 100 a 500 milésimos de segundo é um tempo extremamente curto. E por ser extremamente curto, este freio ético, ele é dificultado. Então, nós temos a maior parte das nossas manifestações emocionais, sejam elas por pensamentos, palavras, sentimentos ou ações, elas se baseiam no nosso inconsciente. Aqueles 90% que a gente não sabe o que é, 10% menos que isso ainda, de nosso passado, no 80% do nosso futuro, é o nosso potencial a ser desenvolvido, é o nosso inconsciente, a gente só tem 10% nessa brincadeira toda, que é o nosso consciente, olha lá, né? Porque atualmente nós todos aí submetidos a essa quarentena maluca, tem muita gente que está vivendo momentos de apagão, né? Eu hoje não sei o que eu tomei no café da manhã. Às vezes eu tenho que olhar para mim para ver com que roupa que eu estou vestida. Porque tem outras coisas povoando a nossa mente. A gente vive muito no futuro e o agora a gente não está vivendo. Então, este nosso sistema límbico, para espíritos que somos imaturos, imediatistas, superficiais, apavorados, ansiosos, preocupados, a gente vive o futuro, vive o futuro, vive o futuro, não vive agora. Então, nós não temos como sair daquele sistema de reflexo condicionado, que a gente responde sempre do mesmo jeito. Bateu, levou. Então, eu, por exemplo, vou falar por mim, né? Eu não gosto de mentira. Isso é uma coisa que, quando eu vejo que alguém está vindo com fofoquinha, eu já me afasto. Eu não gosto disso. Eu, então, tenho a mesma resposta. É assim, eu sou realmente, quando uma pessoa vem falar de outra para mim, eu corto de uma forma fatia, sabe? Eu pego bisturi e pau, porque eu não gosto. É um reflexo condicionado. Quando eu aprender que este reflexo condicionado me atrai energias negativas, eu vou responder sim, não querendo ouvir a fofoca, mas de uma forma mais mansa, mais branda, mais harmônica, orientando o meu interlocutor e não colocando o meu interlocutor à minha distância, entenderam? Então, é isso que a gente tem que entender. O nosso sistema límbico, ele é uma bomba relógio, porque nós somos extremamente imaturos, nós somos ainda inconstantes e não temos como fazer de outra forma. Qual foi o plano, então? Os espíritos que são atraídos para esses corpos são espíritos como nós, são gente como a gente, não é? Então, qual é a grande sacada? Para a Terra ser um planeta de regeneração, para a Terra estar mais avançada, é necessário que a resposta seja mais lenta, que a resposta seja mais retardada, que eles não tenham de 100 a 500 milésimos de segundo, mas que eles passem a ter 600, 700, 800 milésimos de segundo para responder, dando tempo para a ética, para a estratégia agir. Nesse sentido, os confederados, cientistas extraordinários, abduzindo homens e mulheres da Terra, não apenas para tirar deles o óvulo e o espermatozoide, mas, sobretudo, para estudar neuroquimicamente o tempo de resposta, por que você responde daquele jeito, qual é o tipo de noradrenalina que um Chico Xavier produz? É igual o que a Mônica de Medeiros produz? Não, é muito diferente. A noradrenalina da Mônica é uma bomba atômica, a do Chico é um traque. Por quê? Porque ele tem evolução, a Mônica não. Então, como é que a gente faz isso? Todo esse estudo, gente, que levou mais de 70 anos, todo este estudo visava criar seres geneticamente aprimorados, neste quesito. E quando você mexe no quesito sistema límbico, você carrega junto com ele outros dois campos importantes, a paranormalidade e a mediunidade. Então, as crianças que começaram a nascer nestes corpos híbridos, chamadas de crianças cristais, elas já vêm com upgrade.
elas já têm uma mediunidade ostensiva, elas já são paranormais, mas elas já têm um tempo de resposta mais lento, elas são capazes de pensar antes de reagir. Por isso que todas as pessoas que têm a sorte de estar convivendo com uma criança cristal, sabem como é muito bom ter essas crianças, entenderam? Então, estes híbridos que vão encarnar maciçamente no planeta Terra, cosmopolitamente falando, porque eles encarnam em todos os países, são aquelas crianças que olham no teu olho, que te recebem, que têm frases estupendas aos 2, 3 anos de idade, surpreendentes, que amam a natureza, que se recusam, na maioria deles, não todos, a comer carne, que têm uma capacidade de harmonizar o ambiente. Estão aí porque os corpos já são melhores, atraindo espíritos de maior envergadura. Então, nós temos, são todos extraterrestres? Não. Muitos destes espíritos que estão nascendo como crianças cristais são daqui mesmo, espíritos mais evoluídos. Emmanuel, né, o grande mentor do Chico Xavier, encarnou no estado de São Paulo no ano 2000, e o Chico Xavier chegou a pegá-lo no colo, isto que ele revelou a amigos íntimos dele, né? O Vitor Hugo encarnou no Planalto Central do Brasil, a missão do Emmanuel, educação, Vitor Hugo, artes, e como ele, outros estão encarnando em outros lugares do mundo para a revolução silenciosa, a revolução pacífica, a revolução harmônica dar-se. Então, estes ETs estão por aí, vivendo tranquilamente. E vejam, Joana de Ângeles, através do médium Divaldo Pereira Franco, disse que em 2025 encarnariam na Terra 250 mil espíritos vindos de outros mundos mais evoluídos. Nossa, fantástico, né? Se a gente pensar que esta crise, esta pandemia do coronavírus, chamada de primeiro ceifador, visava que 7% da humanidade aprendesse a viver no agora, viver o dia de hoje, a se desapegar de bens materiais para não sofrer por algo que não vai levar, e aprender que fora da fraternidade não há salvação, através da solidariedade, eles esperava-se 7%, 7% de quase 8 bilhões, é menos de 560 milhões de pessoas. Gente, de repente vão encarnar muitos seres de outros mundos com características mais evoluídas. Então, nós temos híbridos de luz e híbridos de escuridão. São só esses que vivem entre nós? Não. A confederação, raças adâmicas, não é? Já existem famílias inteiras vivendo na Terra. Vivem como nós, criança vai na escola, trabalham, tal, mas com diferenças de comportamento significativas. Isto dito por pesquisadores do mundo inteiro, existem muitos destes seres não terrícolas fazendo parte de governos. Quem comenta isso cita notadamente o governo norte-americano, com estes seres nas Forças Armadas, no Pentágono, na Casa Branca, na NASA, não é? Que a NASA não é uma agência apenas de exploração espacial, há mais coisa aí, não é? Muito mais coisa aí. Então, existem famílias muito interessantes, e quando a gente começou, quando os ETs começaram a trabalhar na Casa do Consolador em 2004, 2005, foi 2005, nós tivemos ET, né? E nós tivemos um fenômeno muito engraçado. Um dia eu estava na casa e uma senhora e um rapaz, que se apresentaram como mãe e filho, disseram que precisavam falar muito comigo, urgentemente comigo, não é? E eu estava correndo, porque quando você está na Casa do Consolador, eu não tenho tempo para parar para bater papo antes dos trabalhos, né? Porque você sempre tem muita coisa para fazer e rigorosamente o horário tem que ser obedecido e tal. E eles falaram, a gente precisa falar muito com você, muito com você. Eu falei, por favor, agora eu não posso, dá para vocês esperarem? Gente, e quando eu olhei para eles, eu não vi dois humanos, eu vi seres diferentes. Ai, meu Deus. Aí eles falaram, a gente volta um outro dia. Eles nunca mais voltaram, né? Mas existem estes seres, estas famílias. O que eu acho importante
você falando, por exemplo, com a Sheliana, que vai estar com a gente daqui a pouquinho, né, o conceito de família, né? Que aqui na Terra, a gente teve, inicialmente, nas cavernas, o Hábilis não tinha família, né? Quando acertava homem e mulher de terem uma relação sexual, aumentava o número de humanos na Terra, mas nem este instinto correto eles tinham aí, correto no sentido de ter este aspecto de ter relação sexual, o homem com a mulher para produzir um filho, instinto da preservação da espécie. Nada a ver com outro aspecto. Por favor, não elucubrem. Quando eles acertavam o homem com mulher, a espécie aumentava. Então, o instinto de preservação da espécie era cumprido. Mas nem sempre. O Erectus já vem com aqueles espíritos exilados de Capela, então eles já começam a fazer um novo passo, que é a formação de famílias, dentro das tribos, que aí já tinha um líder, e um líder não apenas pela força, mas na maior parte das vezes, o líder dos Erectus era a pessoa com mais experiência, mais sagacidade, então os outros Erectus se sentiam protegidos por este homem, então começou aí o primórdio da família, né, o macho cuidando da alimentação e da proteção, a fêmea cuidando da prole, embora eles se mesclassem ainda entre famílias, já havia o primórdio, aí você vai para o Sapiens, e o conceito de família fica já entronizado, fortalecido, e isto vai evoluindo no Sapiens Sapiens, evolui, cresce, lembra dos clãs escoceses, né? Que aquilo era o conceito absurdo, maior de família, de fechar mesmo, né? Os clãs. E a família é a célula máter da sociedade, não apenas no planeta Terra. A família é a célula máter de qualquer sociedade, em planetas de expiação e prova, ou seja, um planeta tetradimensional como a Terra, em planetas de regeneração, portanto, planetas quinto-dimensionais, como Hiparion, que é o planeta da Sheliana, continua a constituição da família como algo extremamente importante. Por que importante? Porque nestes planetas predominam ainda espíritos que são desafins. Porque nestes planetas de expiação e provas, o sentido de fraternidade ainda não está assimilado e compreendido, o sentido de ética menos ainda, né? A gente até fala, né, na nossa família estão os nossos maiores inimigos e também os nossos maiores amores. Os amigos eu escolho por afinidade, a família é uma coisa imposta por karma, e é real, né? De qualquer forma, por que a gente está num grupo karma chamado família? Porque é ali que a gente tem as arestas morais para serem debeladas, é o convívio neste grupo karma que faz com que a gente possa dar um passo à frente ou não, entenderam? Então, a gente vai encarnar naquele mesmo grupo karma até o limite do número de tentativas. Quando você tem uma encarnação, duas, três, e não muda o panorama, quer dizer, não é algo proativo no sentido dos indivíduos todos do grupo karma atingirem a evolução através da afinização, do perdão e do estabelecimento do amor, eventualmente alguns elementos deste grupo karma são retirados e vão nascer em famílias em outros mundos do mesmo nível vibratório. Ou seja, quem sai da Terra e é um nível vibratório tetradimensional, vai para um outro planeta viver num nível tetradimensional. Podem haver costumes morais diferentes, mas a ética, que é universal, é a mesma. E lá você vai encarnar num grupo karma diferente do seu. Quantas pessoas, gente, não encarnam hoje e não falam, meu Deus, eu não tenho nada a ver com essa família que me coube, eu não me encaixo com eles, eu não me encaixo no planeta. É um caso destes, alguém que foi retirado de um planeta de expiação e provas e trazido aqui para a Terra, porque onde ele estava lá, no grupo karma dele, não estava indo bem, ele não estava conseguindo oferir o quanto necessário de evolução que ele deveria ter.
Então, ele é retirado. Por isso, hoje, nós temos tantas pessoas com esta sensação. Eu não encaixo, eu não sei o que eu estou fazendo nesta família, eu não tenho afinidade com esta família, eu não tenho afinidade com esta vida deste planeta. São espíritos que foram trazidos para cá porque mereciam ter a chance evolutiva de uma transição planetária, onde as oportunidades evolutivas são exponenciais, elas são muito maiores do que em períodos extra-transição. Então, eles vêm para cá porque tem mérito para tentar evoluir. Mas, puxa, não tem história, não tem bibliografia com esses caras, não tem passado que me una a eles. O que é que eu estou fazendo aqui? Então, para estas pessoas todas, tem uma explicação clara, que é isso que acontece, mas uma oportunidade de começar a fazer bom começo, criar amizade, criar amor, porque a nossa família é cósmica. Nós todos caminharemos para um momento em que não haverão senão uma única família, não haverá senão uma única família. A família cósmica, que é o que vivem os espíritos que já estão aí integrados à fonte criadora, claro, bilhões de anos labutando para chegar lá, mas todos nós vamos chegar. Bilhões de anos, são milhões de anos, bilhões de anos em que a gente fica por tentativa e erro até aprender a lição. Nestas famílias de outros planetas mais evoluídos, vou citar Hyperion, porque é o planeta que a gente conhece mais, mas vou falar também de famílias de Marte. Em Hyperion, eles se reúnem por afinidade, mas também recebem no seio das famílias espíritos não afins, não é? De regeneração, mas não afins, quer dizer, você ainda tem aquela coisinha, né? Meu pai jogou no Palmeiras, todos nós nascemos com sangue verde, nada a ver com ET, nosso sangue é palmeirense, e o meu irmão Maurício, o melhor jogador de futebol da família depois do meu pai, é corintiano. Vocês imaginem meu pai de ver o filho que jogava melhor futebol ser do inimigo radical dos palmeirenses, o Corinthians. Vejam, apesar dele ser corintiano, nossa, ele é um cara extraordinário. A gente adora o Maurício, ele é o que está seguindo a obra social do meu pai, com crianças do berçário à faculdade. É este Maurício que está levando a obra social extraordinária que meu pai criou para frente. Então, vejam, não tem uma diferença, ele é corintiano, mas a gente passa por cima dessa besteira de futebol, porque esta é só uma besteira, a gente passa por cima da besteira do futebol porque algo maior se impõe, o amor. É isto que é o sentido da família. Lá em Hyperion, eles trazem espíritos que tem uma arestinha, uma querelinha, para que o amor possa conduzi-los a uma integração. Quanto mais amigo você tem, mais seguro você está. Isso é uma realidade, gente. Olha aí essa pandemia agora, nós ficamos amigos de milhares de pessoas via internet, com as quais você conversa por e-mail, via eletrônica, Instagram, pessoas que fazem parte hoje da tua vida. E quantas pessoas, eu estou experimentando isso, né? Eu estou apaixonada por muitas pessoas, pela grandeza de espírito, pelo caráter, quanto eu tenho aprendido com esses amigos novos, não é? Então, assim, a tendência para todos nós é a nossa família inchar e crescer, mas nos cabe uma família no Expiação e Provas limitada. E no Regeneração, ela já é mais ampla, porque no Expiação e Provas é grupo karma. Estamos juntos para aprender. Vamos ter que comer uma arroba de sal para aprender. E não dá para comer todo mundo sendo canhoto. O canhoto e o destro sentando juntos dá encrenca. Entenderam? No planeta de regeneração, as famílias são feitas por harmonia, por afinidade vibratória, mas já num ponto mais elevado. Então, existe muito mais harmonia, muito mais diálogo, muito mais facilidade, muito mais sinergia. Aqui na Terra hoje, gente, as famílias se desativaram de uma forma assustadora. Né? Eu sempre conto um exemplo de que a gente estava almoçando num restaurante, até uma pizzaria,
um excelente rodízio de pizza que tem lá em São Paulo, e uma outra mesa vizinha nossa tinha uma família comemorando o aniversário de uma senhora idosa, da vovó. E aí a gente olhou assim, eu olhei para a mesa e a vovó era a única que estava quietinha comendo, todo mundo estava com o celular na mão, com o tablet na mão, e a coitada da velhinha, a aniversariante, estava lá esquecida. Quem falava com ela era o garçom. Será que é essa pizza? Quer aquela pizza? Quer aquela outra pizza? Então, essa desagregação das famílias é que leva os nossos jovens a buscarem refúgio em droga, a buscarem refúgio em gangues, em grupos que trazem coisas ruins, em esconderem dos pais o que está acontecendo com eles. Olha o bullying, não é? As crianças têm vergonha, ou mimadas que são, extrapolam. Então, o conceito de família, de estarmos juntos, fazermos refeições juntos, discutirmos os problemas juntos, ele se desfez. E essa quarentena trouxe uma parte disso de volta, das famílias que ficaram juntas e puderam labutar juntas, comer a arroba de sal juntas. Né? Então, isso foi um grande aviso do que tem que ser a família. Né? Coisa que em planetas de regeneração você tem com imensa facilidade, porque eles já entenderam isso. Agora, estas famílias de extraterrestres que vivem conosco aqui na Terra, eles são famílias de regeneração, são todos familiares? Pelo que a Sheliana falou, não necessariamente, mas funcionam como família. Eles têm este vínculo familiar muito estreito, de amor, de empatia, de cumplicidade, de solidariedade entre seus membros, se tornando um grupamento extremamente forte. Então, a vida de uma família é essencial para uma sociedade sólida, e nós deveríamos lutar avidamente para o estabelecimento de volta daquela família que almoçava na casa da vovó, que levava a vovó para almoçar, que honrava o idoso, que zelava pela criança como um grupo. Existem famílias lindíssimas aqui na Terra, que a gente vê o amor, o envolvimento, mas a grande maioria das famílias está bem distante, está afastada, não é? Então, é este aspecto que nós temos que aprender dos extraterrestres, até o nível de regeneração, porque depois da regeneração vem o planeta feliz, eles já não encarnam mais, então aí são famílias imensas, é uma família planetária só, o planeta inteiro é uma família, né? É um outro conceito, mas até o nível de regeneração, gente, a gente continua com a célula máter da sociedade, que é a família. E se nós queremos ter a possibilidade de contato em massa, físico, com estes seres mais evoluídos, nós precisamos fazer a lição de casa, viver o agora, nos desapegar dos bens materiais e viver em solidariedade, em empatia, fortalecendo os vínculos da família. Como a Sheliana está aqui, Lauside, ela vai fazer uma mensagem curta, não é? E aí depois fica a teu comando, tá certo, meu irmão? Se você quiser falar alguma coisa agora, só me dá um retorno se você quer entrar e falar alguma coisa. Não, eu estou aqui simplesmente adorando sua palestra, né? Esperando a chegada da Sheliana, para todos aqui receberem a mensagem que ela tem a passar para a gente, nesse momento importante que nós estamos vivendo aqui agora, né? Então, é com você. Lauside, ela está se colocando à disposição para responder as perguntas, se você assim preferir, porque aí vocês têm a Sheliana por mais tempo, tá? Ok, então eu pediria ao público, a partir de agora, depois que ela chegar, né, para iniciar a sequência de perguntas, porque eu estou vendo aqui, são vários comentários, eu não tenho como acompanhar todos, inclusive algumas perguntas também. Então, eu pediria que depois que entrasse a Sheliana, logo na sequência, vamos fazer as perguntas para ela. Saudações. Tocando neste assunto escolhido da família como base da sociedade, é preciso que vocês entendam que vocês fazem parte de uma microcélula chamada família, regida por um mesmo DNA, matriz ou sobrenome que vocês têm,
mas a esta família matriz agregam-se outros que vêm por laços de aconchego, de aproximação, não é correto? Estas outras pessoas que chegam trazem suas próprias auxiliares, anexos, que são suas famílias. Então, a família A, que recebe alguém da família B, torna-se uma família AB, se tem sabedoria, e assim vai. E se assim vocês entendessem, vocês estariam já vivendo numa sociedade muito mais harmônica, organizada, pacífica e progressista, uma sociedade na qual vocês não teriam o medo da miséria que agora graça em todo o planeta devido à recessão econômica globalizada que vocês estão vivendo em decorrência da pandemia atual. Em verdade, vocês deveriam trabalhar intensamente para organizar suas estruturas familiares, para terem um linguajar afinizado e único, em que fortalece todos os membros, que apoia aqueles membros que estão mais carentes, que dá força àquele que precisa puxar todo o trem agora, porque muitos estão desistindo devido ao excesso de responsabilidade que tem em suas costas. A família existe para dar apoio, a família existe para dar suporte, a família existe para dar aconchego e refúgio. Uma família é a melhor herança que se pode ter quando se está encarnado. Em meu planeta, nós consideramos o grupo familiar uma dádiva. Para vocês é um grupo karma, para nós é um grupo dharma, mesmo aqueles que chegam não tendo plena afinidade com os demais, é recebido com amor, respeito e é compreendido em suas necessidades individuais para que ele, se for assim sua escolha, agregue-se de forma completa ao grupamento. Seria interessante vocês entenderem que nós, cidadãos de Parian, temos a consciência de que formamos uma família única, não importa se mamíferos, insetoides, reptilianos, zeta-reticulianos ou cetáceos, vivemos todos de uma forma harmônica, como uma única família, cujos pais são o triunvirato que rege todo o planeta, cujos filhos são todas as crianças que nascem, cujos anciãos são todos aqueles que atingem a idade madura. Então, uma família tem muitos filhos, todos são cuidados com o mesmo amor e mesmo carinho, não importa se gerados pela sua energia, pelo seu campo energético ou não. Isto é essencial. Compreendam que vocês devem trabalhar de forma muito disciplinada, muito forte, muito aguerrida, para que as famílias se fortaleçam. Será este o grande baluarte, a grande defesa, o único bunker que irá protegê-los quando o pior estiver ocorrendo na Terra. Estou pronta para responder perguntas, se houverem. Sim, Fabrício, você está correto. A humanidade terrestre é vítima de tristeza e o vírus atacou inicialmente os pulmões porque está aí no seu campo emocional a sua maior fragilidade. A alegria vem da gratidão, saber que tudo aquilo que nos chega, estando em planetas de regeneração ou de expiação e provas ou feliz, acontece por determinação única e exclusivamente de nós mesmos, que somos os geradores da causa e, portanto, os responsáveis pelas consequências. A gratidão tem a capacidade de reduzir a tristeza, substituindo-a por paz, por expansão da consciência e, portanto, por uma sensação de alegria. Quem está em paz está sempre alegre, chegando inclusive a estar feliz. Quem está triste não consegue estar em paz, porque tem algo que o amola, que remói como uma dor de dente, compreende? Então, seja grato, Fabrício. Gratidão é o passaporte para a alegria.
Nem todas as terapias vibracionais imputadas aos pleiadianos realmente advêm da Pleiades. Nós trabalhamos com diversas formas de energia, como se passadas por um prisma descortinassem um arco-íris. Todas as formas energéticas que trabalhamos visam o restabelecimento do equilíbrio emocional para a cura física e a cura multidimensional, já que uma vez que tem-se este conhecimento, é possível que se cure também eventos do passado que implicam necessariamente em desarranjos no presente. Uma coisa que é importante, nós nunca damos um sistema de cura para que ele seja feito de forma a exaurir financeiramente quem deles necessita. Nós passamos todos os sistemas de forma graciosa para serem usados de forma graciosa também. Isto é livre-arbítrio de quem os recebe, também perdem a assistência se extrapolam um ponto limite. O código genético humano dista pouco. Se você pegar a genética da mosca, vai ver que a compatibilidade da mosca com o homem é muito grande, do macaco ainda mais, do papagaio e assim vai. As diferenças são tão significativas quanto você pensa. A hibridização não muda muita coisa no seu genoma, ainda que traga alguns genes a mais ativados do que vocês têm. A terceira e quarta cadeias serão a próxima aquisição, a próxima geração de crianças que nascer virá com 4 cadeias de DNA, portanto, com muito mais recursos individuais e coletivos para oferecer. Esse plano continua, pelo menos por enquanto, 2025 era planejado e ainda está na possibilidade de um contato em massa com humanos. Neste momento, posso dizer a vocês, é uma possibilidade remota, mas não excluída, ainda há esperança. Doe cestas básicas para ajudar César Crispim a ajudar. Doe cestas básicas. Isto é importante, é por isso que eu estou aqui, porque a concepção de César Crispim é parecida com a de minha unidade. Então, trabalhe em prol do seu próximo. Os exilados da Terra habitarão diversos planetas, cerca de 15 deles. Quiron não é um destes planetas, para aqueles que têm condição de encarnar, não, mas sim habitarão diversos planetas, inclusive de constelações não tão distantes da Terra. Existem 4 quantidades, 4 grupos de híbridos na Terra. Eles se encontram na América do Norte, na Europa, na Ásia, na América do Sul, na África e na Oceania. Portanto, em todos, são 4 grupos distintos, dos extremamente lúcidos, dos inconscientes e dos inconscientes na ética, mas conscientes do próprio poder. Na verdade, eles se ocultaram para ser mais fácil a sua manipulação, mas não estão nem um pouco ocultos, advindo destas grandes famílias que coordenam da forma explícita como manipulam tudo que tem poder na Terra através da indústria farmacêutica, da indústria das armas, do crime organizado, da prostituição e da mídia que desinforma quando deveria informar. Em verdade, eles não estão nem um pouco aquartelados, apenas protegem-se para não sofrer ataques mentais de espertos.
Sim, existe este risco, e na verdade a divulgação do Pentágono é para a preparação para o contato com draconianos travestidos de nórdicos. Não, não é verdade. Existem humanos na Lua, mas não nesse número. Existem colônias mistas terrestres e extraterrestres na Lua. Já respondi essa pergunta. Não existem draconianos do bem ainda. Aqueles que se querem caminhar para o bem, entre os draconianos, têm que vir para a confederação. Não há como saber pelo simples avistamento se uma nave é confederada ou não. A forma externa da nave diz pouco, contudo, grandes naves charuto, em via de regra, são draconianas. É possível que tenha sido um contato extraterrestre. Lúcia Oliveira. O núcleo de Hyperion é quente, nós vivemos numa estrela azul, Maia é uma estrela azul, portanto, distamos, nosso planeta Hyperion está de Maia um pouco menos que a distância de seu Júpiter para o seu Sol. Sim, captamos as vibrações como ondas de pensamento. Esta pergunta já foi respondida. Correto. Esta série de Steven Spielberg é bastante fiel a acontecimentos havidos nas décadas de 50, 60, 70, 80. Esta pergunta já foi respondida. Talvez atualmente 23% dos humanoides terrícolas entre encarnados e desencarnados já está desperto. A depressão atua de forma contumaz, principalmente nos jovens, e esta pandemia apenas agravou. Espiritualmente, ajude sua filha conversando com ela, dando a ela opções, mudando o plano de visão dela do umbigo para fora. Todo egoísta é bastante todo depressivo é bastante egoísta, correção. Então, trabalhe este aspecto de pensar no próximo, de uma atividade social de apoio, é muito bom tratamento contra a depressão. Outra opção é você receber tratamento espiritual de cromoterapia, se assim desejar, escreva para Casa do Consolador, porque você recebe a sua resposta rápido. Não, não conheço cada um do que pensa em mim. Há alguns que, pela frequência com que pensam, nós vamos até próximos para ver e eles acabam ficando conhecidos, mas não é impossível saber todos. Sim, o que você descreve é bem plausível de haver contatos com você quando está em desdobramento.
A educação deveria se basear num pilar chamado ética, num pilar chamado compaixão e num pilar chamado amor ao próximo. Se vocês trabalhassem as crianças, ensinando a elas o respeito, ensinando a elas a fraternidade, com certeza o seu planeta seria regeneração bem antes de 57. Então, a educação deve basear-se nisso. Na verdade, esses lançamentos já estavam previstos e avisados. Não é surpresa que eles aconteceriam. Não será permitida a exploração econômica da Lua por nenhum de seus países. Não, não é um ET. É, por outro lado, alguém bastante comprometido. Não, não tenho contato com Emmanuel, não conheço Emmanuel. Vocês poderiam sim fazer respiração prânica e alimentar seus corpos com energia, não de forma 24 horas por dia, porque ainda precisam bastante de substratos, mas se vocês fizessem este substrato 2 vezes por dia, a terceira poderia ser prânica, vocês se sentiriam muito melhor e perderiam peso. O primeiro cefador tem marca para acabar, talvez outubro, depende apenas de como vocês vão se comportar. Última pergunta. Não, não há possibilidade. Fico aqui dizendo a vocês que o empenho de todos na expansão da consciência, ajudando a César Crispim a fazer o bem, é essencial. A evolução depende de autoconhecimento, conhecimento e prática do bem. Saudações. Lauside, meu amigo. Muito bom. Mas eu tenho uma pergunta para você. Diga. Eu sei que você não come carne e eu tento também seguir o mesmo critério. Posso comer ovo? Pode. Aqui em São Paulo, a gente está muito feliz que nós já estamos conseguindo comprar ovos de galinhas criadas soltas, que eles não tiram o bico, não tiram os pezinhos, né? Então, pode comer ovo sim. Se você conseguir comer ovo dessas galinhas criadas com respeito, é melhor ainda, tá? Aqui eu realmente faço isso, compro ovo caipira aqui no mercado local, né? E realmente o sabor é bem diferente, fico contente mesmo que você está me dando essa informação. Você sabe, Lausídio, o futuro da gente vai ser o veganismo, né? Com certeza. Existem barreiras, mas o veganismo está crescendo muito no mundo inteiro, viu? Ótimo. Bom, estamos chegando ao fim aqui da nossa live. Quero agradecer a presença da doutora Mônica de Medeiros aqui conosco. O Crispim organizou esse evento que começou no dia 10 com minha palestra e vai terminar no domingo com o Petit. Amanhã nós teremos... Margarete. Me desculpe. O Petit é sábado, a Margarete é domingo. Margarete, e o Marco Petit estará amanhã com o tema Marte, Preparação para a Verdade. Às 19 horas estaremos aqui, pontualmente, iniciando nossa live. Doutora Mônica, obrigado aí pela palestra. E a todos aqueles que possam ajudar no esforço do Crispim aí, tá o contato dele. Entre em contato, passa um WhatsApp. Nós estamos fazendo esse esforço aí para adquirir cestas básicas para o interior lá do Piauí, do Maranhão, onde a carência é muito grande. Gente, vocês não têm a menor ideia do que o pessoal, que nossos irmãos estão passando lá. Então, a todos que estiveram aqui conosco, obrigado aos participantes, obrigado, doutora Mônica, Crispim, obrigado pela oportunidade que você está me dando aí de fazer essa live aí com você e a toda a equipe da UFO, ok? Piauí. Pessoal, inscrevam-se no canal, ajudem com as cestas básicas. Beijo, Lausídio.
Deixe seu like também. Não esqueça de dar seu like no canal. Dá o like. Beijo, gente. Boa Um noite. abraço. Boa noite a todos. Abraço. Obrigado, Fabiana. Tchau, tchau.